Olhos, ouvindo essa música. Vamos nos acalmar, respirar fundo, deixar que a espiritualidade vá trabalhando em nós, a nossa mente, o nosso espírito. Aproveitar esse momento de calma, de reflexão, nos abrindo para esse aprendizado que o Fábio vai nos trazer hoje. E que esse conteúdo seja benéfico, que seja o necessário para cada um aqui. Agradecendo a Deus por essa oportunidade de vida, essa oportunidade de aprendizado, de estarmos nessa escola chamada Terra. Agradecendo a espiritualidade boa e amiga, que sempre nos conforta, que nunca desiste de nós, que nós possamos, com gratidão, agradecer e acreditar que eles estão sempre perto, que nós sempre temos esse suporte. Pedir que o Fábio seja bastante intuído hoje na palestra, que tenhamos uma leitura bem clara e esclarecedora. Pedindo, então, que esse aprendizado esteja em nós durante a nossa semana, que possamos também contribuir, levando as outras pessoas que convivem conosco. Obrigada mais uma vez, que assim seja. O progresso dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição que aparece aos homens, o limite final das coisas, é apenas um meio de chegar, por meio da transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. O mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se agregam os primeiros atos que serviram para construí-los, veria que ele percorre uma escala contínua e progressiva, mas em graus pequeníssimos para cada geração, e oferece aos seus habitantes uma morada mais agradável. À medida que eles também avançam no caminho do progresso, assim caminham paralelamente o progresso do mundo, do homem e dos animais, seus auxiliares, e dos vegetais, e o da habitação, pois nada fica estacionário na natureza. Como é grandiosa esta ideia e digna do Criador, e como contrário é pequena e indigna de seu poder, aquela que concentra toda a sua atenção e providência no minúsculo torrão de areia, que é a terra, e reduz a humanidade a alguns homens que habitam. Assim que a terra, seguindo essa lei da progressão dos mundos, esteve material e moralmente em um estado inferior ao que está hoje, atingirá sobre esses dois aspectos um grau mais avançado. Ela atingiu um de seus períodos de transformação, em que, de mundo expiatório, se tornará um mundo regenerador, onde os homens serão felizes, pois a lei de Deus reinará. Boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Crescendo com as perdas. Perdas, né? Desde a nossa... Vamos pegar uma ideia, né? Desde a nosso surgimento, nós somos naturalmente competitivos. Né? Nós aprendemos a somar, não a subtrair. Né? A gente lutou pela sobrevivência, a gente aprendeu a conquistar o nosso espaço na natureza, né? Competir entre nós mesmos, né? Para que os mais fortes continuassem sobre os mais fracos, né? Para que a perpetuação da espécie se desse. E essa natureza, ela está conosco até hoje. Né? Ela é uma natureza
que faz parte dos nossos instintos básicos, da nossa natureza primária, né? E somos assim em grande parte dos nossos convívios cotidianos ainda hoje, né? Nós somos competitivos, nós temos uma necessidade intrínseca de vitórias, né? De demonstrar vitórias, de ter ganhos, seja de uma criança que joga um videogame, seja uma piada em cima do meu time que está melhor que o seu, né? Nós temos uma necessidade constante desse sentimento de ganho. Não que isso seja algo para ser colocado como maléfico, como mal, né? Mas é uma característica que temos que estudar, que entender, né? Eu lembro, e assim, a gente for parar para pensar, nós somos capazes de muitas coisas por esse desejo de acréscimo, né? De vitória, pelo medo da subtração. Desde coisas razoáveis até coisas muito ruins, né? Muito maldosas, muito destrutivas para os outros, mesmo quando não há necessidade disso, em alguns casos. Um exemplo básico, um namorado ciumento, né? Que é capaz de matar outra pessoa porque olhou de lado para a namorada dele, né? O medo da perda constante, né? Esse sentimento da dor que um dia poderia advir de alguma coisa que na verdade muito provavelmente não existe. Até coisas mais básicas. Eu estava hoje estudando para a palestra, eu lembrei algo que tem coisas que a gente passa a vida inteira e não lembra. Eu lembrei que quando eu era pequeno, meu pai era viciado em carteado. E constantemente eu chegava em casa, às vezes, e você via o Buda lá, aquela estatuinha do Buda virada de cabeça para baixo, né? Como nós tentamos judiar até dos santos daquilo, né, para conseguir coisas que queremos, né? Na nossa cultura, a gente, né, pega o santo, vira de cabeça para baixo num copo d'água lá, porque, né, para tal coisa e tal, até o santo dá o que você quer. Então, a nossa natureza ela vai de coisas leves até coisas mais pesadas, nesse sentido de, nossa, eu não posso perder, eu tenho que ganhar. E o universo, nós já temos isso há muito tempo, essa consciência de que o universo ele é uma transformação constante. Ele não é algo estagnado, algo estável, plano, não. A mudança ela vem desde o microcosmo até o macrocosmo. Em tudo, a transformação ela é constante. Desde o seu nível celular, sua pele, seu corpo, o ar que você respira, tudo constantemente se transforma. Células do seu corpo morreram ontem, novas tomaram os lugares dela, entende? Micro-organismos entraram, foram destruídos pelo seu corpo que se defendeu, sua pele mudou, tudo mudou. As coisas se transformam no micro e no macro também. Então, constantemente temos perdas, né? As perdas ocorrem constantemente no mundo da matéria, no mundo da transformação. Há que questionar-se, então, o que é perda real que nos leva a essa interpretação do sentido da evolução. Porque talvez esse conceito, a perda, essa coisa seja um dos maiores ensinamentos, uma das lições mais importantes da vida que a gente possa ter, do nosso progresso evolutivo como seres imortais. A lição da perda. A lição de que não somos proprietários de nada que passe por aqui, que o tempo toma e consome. Tudo nos é emprestado, tudo está para o nosso uso, para o nosso aprendizado, para o nosso relacionamento. E a qualquer momento, a qualquer instante, qualquer elemento do mundo da matéria pode nos ser tomado. Desde do nosso corpo a indivíduos, coisas, pessoas, sentimentos, tudo pode nos ser removido em algum instante. E como viver com isso? Se a nossa natureza inicial é ter, é somar, é conquistar, nunca perder, estamos preparados sempre para ganhar. A felicidade sempre estamos preparados para ela, mas para a perda, nem sempre, né? Muitas coisas nunca estamos preparados. Eu posso passar a vida inteira, eu posso ser espírita, eu posso falar, né, que a vida continua, eu posso falar muitas coisas, mas retire o meu filho para ver o sentimento que vai, brotar dentro de mim e a reação que eu vou ter naquele momento. Porque por mais que a consciência, a nossa lucidez nos diga uma coisa, nós sempre teremos instintos, sentimentos, emoções que não são controláveis de maneira tão simples assim. E a evolução vai nos levar a isso, né? A esse processo de não nos tornarmos frios, mas nos tornarmos bons por natureza e abdicados de tudo. Na nossa história podemos procurar
Vamos pegar a cultura oriental, né? Teremos o quê? No Bhagavad Gita temos Krishna, né? Do Mahabharata, que fala que tudo está perdido, na verdade, né? Nada daqui existe permanentemente, já está condenado à perda, à destruição. É uma ilusão que vivemos por uma razão, por um motivo. E o nosso objetivo qual seria? Abrir mão. Abandonando tudo, conquistaríamos o tudo, né? A iluminação viria através do quê? Através da percepção de que isso tudo passa, de que isso tudo é uma ilusão e devemos caminhar ao Ser Supremo. Mais tarde vem quem? Né? Nosso grande mestre, nosso guia, Jesus. Que através de palavras diferentes, mas também vem nos expressar a mesma coisa. De que o único caminho para a felicidade, o caminho para o paraíso, queira chamar como for, a casa do Pai, para a felicidade plena, para a distância do sofrimento e da dor, é o amor. Somente o amor nos liberta, somente o amor nos faz sermos melhores, nos faz sermos seres bons e plenos e iluminados. O amor nos permite a caridade, nos permite o sentimento de abrir mão, o sentimento de não querer para si, mas sim para o próximo. Quando percebemos que a felicidade do próximo é a nossa felicidade. Quando ele vem nos dizer que quando você aprende que de nada vale aquilo que você segura, aquilo que você tem, né, a César o que é de César, porque isso não vai lhe trazer prosperidade e felicidade plena, isso é passageiro. A moeda que dura é uma moeda que não está sujeita ao tempo, aquilo que controlamos, aquilo que podemos definir em tamanho, posição no espaço. Que a moeda mais preciosa, ela é conquistada dia a dia e ela cresce, ela amplia-se conosco, na nossa essência, naquilo que somos. Se eu chegar para você agora e disser, me dê R$1.000, eu quero R$1.000 de você, me dê esses R$1.000 agora, qual vai ser o seu sentimento? Mas eu chego e digo, olha, eu posso salvar o seu filho, precisaremos de R$1.000. O que você faz? A sua reação é outra, por quê? Porque ali há um sentimento de amor, um sentimento de abrir mão por algo maior. E é isso que Jesus vem nos ensinar. E que não é o seu filho, não é o meu filho, é nós como seres imortais, como provenientes de uma natureza infinita de amor e de perfeição. Somos todos filhos, todos irmãos, todos participantes dessa grande jornada, disso que é a vida, disso que é a evolução. E quando aprendermos a abrir mão realmente, aprendermos a sofrer menos por perdas, por danos momentâneos, a dor ela passa a ser menor, o sofrimento passa a ser menor, ele passa a ser mais curto. Quando eu entendo que talvez faça parte da vida, que eu não deva ter revolta contra as leis da natureza, contra as coisas que acontecem no meio em que eu vivo, no meio em que eu cresço, que eu aprendo, que tudo talvez tenha uma lição por trás disso. Eu tenho algo para aprender com as coisas que acontecem. Tanto com as coisas que eu ganho, quanto com as coisas que eu perco. Há um propósito por trás de tudo. Sabe, o egoísmo, a ganância, o medo da perda e a dor, eles caminham lado a lado. Eles são parceiros de caminhada. Porque a dor é o remédio para isso. A dor ela vem para nos mostrar quando estamos desequilibrados em demasia, quando não temos a percepção do caminho, da rota a seguir. Ela, infelizmente, é aquela injeção momentânea que vem para a gente acordar, para a gente perceber coisas. Mesmo estando no mundo da ilusão, mundo dual, como queiram chamar os orientais, ou esse mundo onde, do positivo e negativo, onde a perda e o ganho, eles andam em paralelo, juntos, e eu tenho que entender o propósito disso. Sempre virá aquilo nos mostrando, olha, presta atenção. A descoberta da verdade, ela é um mérito seu, mas eu estou te mostrando, o caminho é esse, o caminho é esse, o caminho é esse. Porque a nossa evolução ela é meritosa. Nós surgimos pequenos ignorantes lá atrás. E passo a passo, dia a dia, ano a ano, século a século, vida a vida, milênio a milênio, sabe? Muito tempo passa e a evolução nós vamos galgando. Ela é um mérito de todos nós. Cada vez menos animalizados. Cada vez menos dependentes de coisas momentâneas e mais espiritualizados, com maior lucidez, maior capacidade emocional. Maior capacidade de... Esse texto escolhemos hoje por causa disso. Ele fala da evolução e é isso que é o propósito.
da vida, da nossa vinda a esse mundo. Por que viemos para cá? Por que estamos aqui nesse plano físico, onde há dor, onde o sofrimento, onde as coisas acontecem, onde as coisas têm tempo definido? Por que eu só posso passar 50, 60, 70 anos, ou 1 ano, meses, semanas com alguém que eu amo? Com alguém que eu quero tanto, que eu sinto uma energia vibratória tão boa por aquela pessoa, e em algum momento ela será tomada de mim, ou eu serei tomado dela. Por que isso? Por que temos que passar por isso? O que dizer ao pai dessa criança, né? Os pais, qual será a sensação que eles estão passando hoje, apesar, né, dessa percepção espiritual? Dura um bom tempo, sabe? Esse sentimento desconfortável do vazio, da ausência, que fica quando perdemos alguém. E o que temos a aprender com isso, né? É muito fácil, é uma lição aí para você, aprenda com isso. É muito frio, é muito, né, dizer isso. Mas a nossa parte como seres que aqui estamos andando, caminhando junto, é confortar, é auxiliar, é entender, respeitar e saber que não somos diferentes. Por mais que você se ache superior, em algum momento você tem um ponto fraco, algo lhe afeta. Você está sujeito a essa dor em algum momento. Pensamos, agimos, sentimos de formas diferentes, mas todos estamos aqui nesse propósito evolutivo. E como eu vou dizer, uma pessoa que não sente saudade, ela é evoluída, uma pessoa que sente saudade não é. Como pesar isso? Não há como pesar. Eu vejo, na minha família, estou tendo um exemplo, o meu irmão, ele não tem filhos, né, e ele é muito ligado a essa coisa do cuidado dos animais, de retirar cães de rua, salvar cães, e nesse movimento. E ele tem uma labrador que agora está uma semana internada, e bem sério o caso, e eu percebo nele o sentimento de dor que ele transmite, né, de como se fosse um filho, sabe, do sentimento que ele tem por aquele animal. Por quê? Porque é um companheiro de anos, né, que você cria um laço, e esse laço, e se nós formos pensar com lucidez, veremos que esse laço não é apenas um laço materialista, que quando você abre a mente, você vê ali há um ser em evolução, há um ser na continuidade da natureza. Há algo do Criador absoluto ali. E não é errado você sentir e querer bem aquilo. E eu dizer, então ele está pegado aos animais, ele está com um sentimento ruim, ele não evoluiu ainda. Aquele cara que passa com o carro 2 vezes em cima do cachorro, dá ré para matar de novo, esse cara é evoluído porque ele já se desapegou da matéria. Né? Ele está pronto para as perdas. Né? Contrassenso. Cada um sente de uma maneira, vibra de uma maneira, existe de uma maneira nesse plano. E nós temos que aprender a respeitar e entender isso. O nosso ponto de vista, por que ele tem que ser o melhor, o superior ou o certo? Eu achar que eu sou superior a alguém porque eu tenho tal coisa, tal domínio, porque eu tenho tal percepção da vida. A vida nos ensina todo dia através das mudanças. Todo dia através das pequenas coisas. A gente aprende um pouco, a gente melhora um pouco, a gente reduz esse nosso ego, esse sentimento de querer apenas para nós, sabe? Esse sentimento desagregador, o sentimento que para mim venha, para fora nada, né? Centrípeda, sinergia centrífuga e centrípeda, né? No Espiritismo aprendemos isso, sobre os fluxos de energia, que tanto quanto a energia vem, nós temos que saber externá-la. A gente deve saber vibrar o bem, a gente deve saber, externar sentimentos, palavras, emoções, tudo que leve à prosperidade, à felicidade ao próximo. E aí caímos em Jesus de novo. Vejam, nós evoluímos na ciência, nós evoluímos em vários campos, mas sempre retornaremos aos ensinamentos básicos. No básico está o essencial para a nossa evolução. Eu posso falar de energia, de elementos, de frequências, sempre seremos levados a Jesus. A percepção de que querer o bem e estar pronto a cada dia para ser crucificado faz parte da caminhada. A cada dia um dano nos se sucederá a nós, em maior ou menor grau, uma perda, um sentimento, uma ofensa, alguma coisa nos será tirada. E conviver com isso, aprender, crescer e seguir em frente com isso é o desafio. Quando você recebe uma ofensa,
que também você perdeu algo ali, você perdeu, sabe, um sentimento, uma posição, talvez social diante dos outros, ou moralmente você se sentiu enfraquecido porque aquela pessoa te desafiou, e fisicamente talvez ela fosse mais forte do que você, e não adianta querer reagir, você vai apanhar e vai ser pior. Então, naquele momento você tem que sentir, eu estou perdendo algo, o que eu estou aprendendo? Sabe, o que eu estou aprendendo nesse momento com essa perda? Ou a pessoa é sua superior no trabalho, na empresa, financeiramente ele é mais forte do que você? Sempre seremos desafiados, sempre. E não podemos viver no vitimismo, tadinho, pobre de mim. Não, você é grande, você é forte, você vem de uma energia criadora que produz algo que não dá para medir, não dá para dimensionar. Você é tão grande que nem você acredita o tão grande você é. E começar a acreditar isso é o primeiro passo. Com isso se desenvolve algo que nós precisamos eternamente no processo evolutivo, que é a fé. A fé é esse sentimento, é a possibilidade não simplesmente de acreditar, mas de você vibrar nessa energia. Você saber dessa energia, você saber disso. Eu faço parte de algo maior. Tudo aqui passa. Eu sou parte de algo tão grande, tão belo, que só de pensar nisso eu deveria me emocionar e chorar. Sabe? Esse sentimento tem que brotar na gente, de perceber que legal existir, que bom poder estar aqui, que bom poder conviver com essas pessoas, nem que seja por um dia, por um minuto, por um segundo, que bom que eu tenho essa oportunidade. Evitar ter que recorrer aos analgésicos, recorrer, sabe, a elementos químicos que nos suprimam a dor e ao sentimento de perda. Isso é muito importante. Tem pessoas que passam por perdas grandes, imagina, perder a família inteira, imagina uma situação dessa, e os sentimentos, as sensações, o que ela vai passar é de uma dor muito forte, muito grande. Nós estamos falando de perder dinheiro, estamos falando de perder algo que é um valor emocional muito forte. E às vezes essas pessoas elas caem nessa necessidade, ou uma pessoa vem e acaba oferecendo, a possibilidade de um elemento químico, um psicotrópico, alguma coisa que lhe tire a dor. Entender a dor também é importante. A gente tentar ser mais forte do que ela, a gente tentar ser mais resistente do que ela, a gente entender de que esconder não vai ser a cura, nem sempre. Sabe, eu enfio um prego na mão, aí eu pego, enrolo um pano, tomo uma aspirina, e tomo outra manhã, no outro dia, e continuo tomando. Só que o prego está aqui, entendem? Às vezes nós temos que, e nós como pessoas que às vezes estamos em volta vendo isso, temos que ter a moral, sabe, a decência, a força de vontade, o respeito de chegar e ajudar essas pessoas. E mostrar a elas, talvez o caminho não esteja aí, talvez o caminho não esteja no alcoolismo, sabe? Talvez o caminho não seja nas dependências que criamos para substituir a ausência de outros elementos. Sabemos que não existe espaço vazio na nossa mente, Quando uma coisa some, outra coisa tem que tomar o lugar. Então, nesses processos, nesses eventos, às vezes, colocamos coisas ruins no lugar de coisas que eram boas. Pelo medo, ou pela fragilidade em determinado momento, fazemos coisas ruins, passamos a tomar medidas ruins, a ter reações e um comportamento, às vezes, permanentemente ruim. Eu posso me revoltar contra a vida, revoltar contra Deus, revoltar contra tudo, achar que nada vale a pena, e manter isso além do tempo normal. Além do tempo, porque o tempo é um grande curativo para nós, ele é um grande sedativo, sabe? Ele, passo a passo, ele vai reduzindo aquele sentimento, aquela sensação, aquela ausência que nós temos de determinadas coisas ou pessoas. Falo isso porque eu sei disso. Perdi minha mãe desencarnou faz cerca de um ano e pouco. Na primeira semana a tua sensação ela é uma, na segunda é outra, e conforme o tempo vai passando, você não deixa de perder aquele sentimento. Aquele sentimento não some, mas ele se transforma. E a gente tem que buscar transformar isso em algo bom, algo positivo. Sabe? A dor se transformar em boas lembranças, as boas lembranças em boas oportunidades de usá-las quando possível.
ter orgulho, ter respeito àqueles que nos antecederam, que nos respeitaram, que nos ofereceram coisas. E não a dor pela dor. A dor pelo amor, pelo respeito, pela capacidade de você falar bem de coisas que aconteceram, contar piadas em coisas embaraçosas, você lembrar de eventos e coisas que foram boas, sem ter medo de sofrer por aquilo. Cada um sente de uma forma, evidentemente. Eu perdi já meu pai e minha mãe. O meu pai foi uma sensação, a da minha mãe não dá para descrever, foi, exponencialmente maior. Por causa da ligação que nós temos com as pessoas. Então, nem sempre você perder um ente querido, o sofrimento será tão intenso. Mas em cada escala, cada um teremos. Lidar com isso é fantástico, aprender a lidar com isso. A gente cresce, a gente progride, a gente evolui, a gente se torna, talvez, seres melhores, se aproveitarmos bem isso aqui, ainda hoje. Talvez a gente aprenda a ter mais respeito pela vida, pela possibilidade de perder alguém, e eu passo talvez a ter mais respeito pelas pessoas que eu ainda não perdi. Um irmão, um parente, uma pessoa próxima, eu passo a ter mais respeito pela natureza das pessoas, porque eu percebi naquela dor, naquele sofrimento, que certas brigas, certas coisas não valem a pena. Que certas tristezas, certas coisas momentâneas não valem a pena. É deixar passar, é você... Porque aquela pessoa é mais importante do que aquele desentendimento que você teve. Às vezes a gente não quer abrir mão de algumas coisas, mas quando a gente vê que a perda pode ser maior, a gente abre. Eu lembro muito bem do meu pai. Meu pai fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Impossível parar de fumar. Um dia ele chegou no médico, o médico disse, você vai morrer. No dia seguinte ele não fumou mais. Nunca mais fumou. Até o dia que desencarnou. Por quê? Porque o medo, a sensação de uma perda maior é mais forte do que o vício ou do que de uma necessidade momentânea. Percebem como em tudo a gente progride na perda e no medo da perda? Como a gente, todos os elementos que estão à nossa volta, tudo que a gente tem contato aqui tem um propósito. Eu estou disposto a fazer um esforço hercúleo em cima de algo, porque eu percebo, poxa, se eu não fizer, algo pior vai acontecer. E a gente vê pessoas que são capazes de fazer a bondade pela bondade. Que a gente vê coisas tão belas de pessoas, cenas de desastres, onde pessoas vão lá, sacrificam a vida. Eu vi esse dia um palestrante falando, e tu lembra claramente, claro, vamos lembrar da Boate Kiss. Jovens que foram lá estavam salvos, entraram para buscar outras pessoas que estavam lá dentro, e não sobreviveram. Quer dizer, esse é um instinto já vibrando isso, o seu instinto de abrir mão, de você perceber, tem coisas que valem mais, tem coisas que são tão importantes e a gente não percebe, a gente passa o dia pensando assim, vendo assim, meu trabalho, minha casa, meu programa de TV favorito, Game of Thrones, essa é a minha vida. Tanta coisa que a gente pode perceber, que a gente pode fazer, que a gente pode ver e a gente pode vibrar. A vida real, ela pode ser muito mais fantástica do que uma coisa ilusória, fictícia. A importância do entretenimento, a importância de uma leitura, tudo a importância, evidentemente. Não estamos menosprezando nada, foi apenas uma comparação, uma forma de piada. Entendam? A gente tem que saber dar valor às coisas, e o tempo passa. Lembre, você está perdendo o tempo que você tem. Você tem uma ampulheta e a areia está caindo, os grãos estão descendo. Usar esse tempo. Fiz aniversário esses dias, eu pensei, puxa vida, 40 anos, tá doido, toma banho, Como é que pode? Parece que foi ontem. Eu lembro de ontem, brincando de pegar na escola, como é que pode isso? O tempo voa, é incrível. E a gente perde coisas e não se dá conta, claro. É tanta coisa que a gente ganha e perde o tempo todo, e quando a gente para, às vezes, para autoanálise, consciência, para pensar, você vê, quanta coisa legal, quantos amigos perdemos ao longo da caminhada, que talvez fosse hora de resgatá-los, procurá-los, coisas que a gente fez na infância e que, poxa, parecia que a gente tinha uma ligação realmente ali, de vidas, e esses amigos somem ao longo do caminho. Por que sumimos? Por quê? Porque eu dei direção ao trabalho, ele ao estudo, foi uma outra cidade. Por que não resgatar isso?
Por que não resgatar valores, coisas que a gente esquece por causa, muitas vezes, e vou repetir, por causa da TV, gente. O tempo que a TV, o tempo que a ilusão que a mídia nos coloca, consome nosso tempo, consome a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade lógica. A gente vê tanta coisa deixando de ser criada, produzida, seja musicalmente, intelectualmente, cientificamente, porque o tempo não é usado. Nós aprendemos a nos anestesiar na frente da TV, à frente de coisas que, teoricamente, tiram a nossa dor, nos distraem, tiram o sofrimento. E a gente acredita nisso. Quando você vê, eu passei 8 horas dormindo, 5 horas na frente da TV, 8 horas trabalhando, e sobrou um tempinho para o resto de todas as coisas que eu tenho que fazer no meu dia. Quanto sobrou? Quanto a dedicar a uma conversa, a um aprendizado, a um estudo, a um convívio, a uma atividade física, a um raciocínio sobre o que eu estou fazendo da droga da minha vida, que eu só vou parar para pensar quando a dor vier e quando eu tomar uma paulada na cabeça da vida. Eu vou ver que eu distratei a minha esposa, que eu não dei atenção a ela, que eu não dei atenção aos meus filhos, que eu não dei atenção ao meu trabalho, ao meu estudo, à minha evolução intelectual, profissional, seja qual fosse, porque eu estava anestesiado. Esse é um desafio. Não é só, claro, nós temos a internet, nós temos tantas coisas que nos anestesiam, que o tempo cada vez é mais curto, mais curto, mais curto e mais curto. Talvez nos regrarmos fosse uma possibilidade, estabelecer tempos, mas não adianta, não há leis fixas para a vida muda, cada um tem que achar a sua forma, o seu modo, como conduzir as coisas que acontecem. Não há uma regra para viver, não há uma regra. A regra é que Jesus deixou, gente. Fora isso, o resto tudo é livro de autoajuda. A gente tem que buscar diariamente autoanálise, diariamente entender a nossa caminhada, a nossa jornada e a nossa evolução. Dentro disso, a gente pode ser muito feliz, muito mesmo. Porque a felicidade está em tudo que a gente ganha, está também nas coisas que perdemos, certo? Peço desculpas, novamente me perdi, mas eu sou assim. Muito obrigado, boa semana a todos. Agradecer ao Fábio pela palestra, que nós possamos aprender um pouquinho cada dia, aprender que a gente não tem nada, não é dono de nada, e a vencer e a se superar. E só um lembretezinho sobre o passe, que a gente sempre dá, se alguém fez uso de alguma droga ou bebida, a gente pede que deixe a fichinha na cadeira ou entregue lá na frente, não tem problema nenhum, só porque a nossa sala é única e ela é preparada já que a gente tem um trabalho de tratamento também. Então, não tem problema, pode tomar o passe em outro dia. E agora, vamos então nos preparar para o passe, ouvindo então a oração final do Fábio. Senhor, nossa fonte, nosso Pai, nosso irmão, nosso amigo, obrigado pelo dom de ver, de sentir, de amar. Obrigado pelo tempo que nos é ofertado, pela imensidade da criação, pela grandiosidade de nossos irmãos. Obrigado por tudo que nos fortalece, nos faz melhores, que nos faz crescer de alguma maneira, pela dor e pelo amor, pelos momentos que podemos apreciar o tempo passar, pelos momentos que não temos nem tempo para entender o que está acontecendo. De tão grandiosas são os turbilhões de emoções, sentimentos, percepções e dores que nos afligem às vezes. Mas sempre, 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 obrigado. Olha por aqueles que não puderam estar aqui hoje. Que nossa vibração, que nosso sentimento possam tocá-los de alguma maneira. Que eles possam lembrar que estamos juntos nessa caminhada e que juntos chegaremos a Ti.
Que assim seja.